pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja, que é seu corpo. A igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus, que Ele nos dá, né, o Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo dada pelo Espírito Santo, que nos conduz à santificação, à salvação, que é o nosso propósito de vida. A gente não pode ter outro propósito de vida que não seja a salvação. A gente não está aqui para simplesmente ser feliz, obter bens materiais, né? A gente está aqui como uma passagem para um plano de vida maior que Deus preparou para nós, que é o céu. Nós fomos criados para o céu. Devido ao pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que na verdade se configuram nosso, né? A gente perdeu essa entrada livre que seria o céu. Era para ter vindo toda uma geração pura, sem o pecado. Mas entrou o pecado no mundo, através dos nossos pais, que é também o nosso pecado. Nós nascemos com ele, o pecado original. E por isso nós temos que batalhar aqui para conseguir o céu. E a Igreja Católica, ela é a plenitude das graças de Deus, pelo qual a gente precisa dos sacramentos, como eu falei agora, para poder ajudar na santificação, na procura do céu. Demos a definição de sacramento, que é uma graça de Deus para nos ajudar na santificação. E agora vamos ver a definição do matrimônio como sacramento. Catecismo da Igreja Católica. Aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda. Homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Nós convivemos num mundo hoje no qual existem muitas ideologias, heresias, ideologias criadas por partidos que não são tementes a Deus, heresias por religiões que não creem na fé católica deixada por Jesus Cristo. Jesus fundou uma igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele não fundou várias igrejas. Só uma igreja que é caminho de salvação, é a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. As outras não são caminho de salvação, mas as pessoas se salvam sim. O próprio catecismo fala que aquela pessoa que não está na Igreja Católica, mas ela tem um sincero amor a Deus e amor ao próximo, porém ela está na ignorância invencível, ela não sabe realmente que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Jesus Cristo. Ela foi criada, por exemplo, num berço protestante. Essa pessoa se salva pelo amor a Deus e ao próximo. Ela está unida à igreja pela sua alma, não pelo corpo místico de Cristo, como citei aqui, que a igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça. Então aqui, a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem em si uma comunhão da vida toda. O que Deus uniu, o homem não separe. É difícil? Não. Deus dá a graça, desde que a gente creia. Jesus falou, nada podereis fazer sem mim. Se a gente realmente está passando dificuldade no casamento, Deus dá a graça. Basta que nós sejamos fiéis a Ele e peçamos a graça a Ele. Ele dá as condições de vida. Porque hoje em dia, como a gente não busca mais a verdade em si, dentro da fé católica, a gente procura meios mais fáceis. Meu casamento está difícil, não dá certo, eu não me entendi, eu não sou feliz. A gente não busca felicidade nessa terra. A felicidade só está em Deus. O que a gente tem nessa terra são momentos de felicidade, saúde, paz ao lado das pessoas que nós amamos. Eu sou muito feliz com a minha esposa, meu menino, e ainda moro com a minha mãe em casa. Ela já tem 81 anos, eu não podia casar e abandoná-la. E nós vivemos felizes. Tem dificuldades? Tem atritos? Tem. Mas a gente supera, faz parte. Jesus prometeu que na vida haveria tribulações, mas a gente venceria, porque Ele venceu o mundo. Então não podemos procurar uma fé perfeita. Não, a fé é perfeita, né? Não podemos procurar uma vida perfeita sem problemas. O próprio Jesus Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. A nossa vida é cruz, é tribulação, porém a gente vence em Jesus Cristo. Como eu estava dizendo, o matrimônio, que é um sacramento, um sinal da graça de Deus, visível, né? Da graça invisível de Deus, Ele nos dá para nos santificar. Então, o homem e a mulher que se unem têm que se casar. Não podem viver
de uma forma irregular, ou seja, sem o sacramento do matrimônio, sem as bênçãos de Deus. Não é a vontade de Deus que o homem necessário que o nosso arrependimento seja um arrependimento de contrição perfeita, o arrependimento de magoar, medo de magoar um Deus tão bom que morreu na cruz por cada um de nós. Não o medo de simplesmente ir para o inferno. Esse é um medo egoísta. Eu penso só em mim. Eu falo, não, eu não quero ir para o inferno, eu não quero sofrer as penas pelos meus pecados. Esse não é o medo que realmente a gente fala do temor a Deus. Quando o tema fala aqui, família, teme juntos, é esse temor a Deus. É o medo de magoar um Deus tão bom que morreu na cruz por nós. E aqui eu deixei também a definição que está na doutrina da igreja, que é a contrição perfeita e a contrição imperfeita, ou também chamado ato de atrição. Contrição perfeita, arrependimento perfeito, de magoar um Deus tão bom, que morreu da forma que morreu por nós. Contrição imperfeita, é o medo de ir para o inferno, sofrer as penas pelos nossos pecados. Mas, o que realmente Deus quer de nós é a nossa prova de amor. Como diz a música, se vocês souberem, prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Não precisa, eu não sou cantor, se você puder só cantar um pouquinho, só a primeira frase. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Mais uma vez. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Olha que frase, que música linda, que letra linda. Simples, objetiva e toca direto no coração. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. Da mesma forma que Deus doa a vida por nós, nós temos que doar a vida ao nosso irmão. Olhando, enxergando o nosso irmão, o próprio Jesus Cristo. A quem o menores que o fizeres é mim que o faz, deste Jesus Cristo. Então, quando a gente está amando o próximo, a gente está verdadeiramente amando a Deus. E eu não posso amar um Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão, o qual eu vejo. Né? Essa é a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus, que Ele já nos deu. Né? Ele não precisa mais provar nada. E a gente às vezes ainda fica cobrando, né? Quando a gente pede um milagre, uma graça que não alcança, a gente cobra de Deus. E Deus já fez tudo que podia fazer por nós. E ainda, na sua infinita bondade, ainda faz. Basta que nós cremos. Bom, aí então falamos aqui sobre a família, utilizamos o catecismo, falamos do temor a Deus, né? O temor a Deus que vem a palavra medo, que vem do quê? O medo de magoar a Deus, contrição perfeita, o arrependimento de ter magoado um Deus tão bom, e a contrição imperfeita, que é o medo de sofrer as penas pelo qual acarreta os nossos pecados, né? Pronto. Aí, família teme juntos a Deus. E agora, Deus? Realmente nós cremos que Deus existe? Será? Sim, que bom, né? Mas eu vou dar aqui compartilhar com vocês alguns estudos que eu fiz, pelos quais a gente crê, né? Ou pelo menos justifica, ou tenta explicar que Deus Ele está acima de tudo, né? Nós não podemos explicar Deus, é só o que Ele nos revelou, é o que nós sabemos. Pela fé, sim, nós cremos que Deus existe, né? E a igreja fundada por Jesus Cristo, que é Deus, atesta e dá testemunho que sim. Então, nós cremos pela fé. Porém, na igreja que Jesus Cristo fundou, para dar continuidade ao seu projeto salvífico, a igreja teve pessoas, né, homens santos, que deram sua vida por esse Deus, por essa fé, para justamente nos provar que Deus existe. Ninguém morre por algo que não crê. Quem dá a vida pelo irmão, ou morre em nome da fé, é porque realmente crê que Deus existe. Então nós temos na Igreja Católica o testemunho dos apóstolos, né, dos santos padres. Eu fiz esse estudo e para mim foi muito bom, que eu sempre procurava. A gente vê falar santos padres, santos confessores, santos doutores e não sabe exatamente o que é, né? Os santos padres são os teólogos e bispos dos primeiros séculos, do século II ao século V, que fundamentaram a doutrina católica.
defendendo a fé e clarificando ensinamentos sobre a Trindade e os sacramentos. Então foram os primeiros bispos, dos primeiros séculos.